Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Esse é mais um episódio do Terra Vis Talks. Estou aqui novamente com o meu amigo e sócio, Thiago Miller. Prazer, pessoal. Vamos pra cima. Mais um episódio do Terra Vis Talks. Tô contente de estar aqui. É isso aí. Eu sou o Caio Rodrigues, nós somos da Terra Vis e estamos aqui hoje para continuar falando sobre esse clássico aqui, que é gestão de alta performance, ou em inglês High Output Management, do Andrew Grove. Então a gente já falou desse livro no episódio passado, você dá uma olhada aí no nosso canal, porque vale a pena. Se você está chegando aqui de primeira, passa primeiro no vídeo anterior, porque já tem a parte 1. O que aconteceu? Basicamente, a gente começou a falar desse livro achando que em uma hora a gente ia resolver a questão. Passou o tempo, quando a gente estava na metade do livro. Então a gente decidiu, esse livro é muito fora da curva, né? Concorda comigo? Sem dúvida. É um livro, assim, sensacional. É sensacional. Então a gente falou, não vamos acabar, deixar ele pela metade, nem nada do tipo. Vamos fazer mais um episódio, a gente faz a parte 2 do Gestão de Alta Performance. Então é isso que a gente está fazendo aqui. E aí, eu acho que só antes da gente já partir para o momento em que a gente parou, vale a gente fazer aquele disclaimer, porque no último episódio a gente falou sobre os OKRs. Lembra dessa? Exato. Eu acho que o ponto importante aqui de ressaltar é que nós somos humanos, também erramos, né? Também erramos, exato. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Basicamente, eu joguei para o Thiago falar sobre OKRs, ele jogou de volta para mim. Com o pretexto de ele traduzir por ter sido professor de inglês em algum momento da vida. E aí, deu no que deu, gente. Deu no que deu. Eu comentei algo que está ligeiramente ali, precisa dar uma completada para ficar correto. Então, o que acontece? Os OKRs, que seriam Objective and Key Result, a ideia do OKR é você ter um objetivo e uma métrica-chave. São duas coisas diferentes. Eu tratei meio como se fosse uma coisa, né? Objective, Key Result. Mas é Objective and Key Result. Isso é uma metodologia que hoje em dia é muito comum de ser utilizada em empresas. Quem popularizou não foi o Andy, porque ele começou essa ideia nesse livro. Só que aí um cara que trabalhou com ele depois foi trabalhar no Google, tal de John Doerr, alguma coisa assim, ele que sistematizou e aplicou no Google, e foi aí que ficou muito famoso como método de gestão. Olha. É doideira. Então, esses OKRs, na verdade, são sistematizados aí por esse cara, esse John Doerr, mas a ideia é você ter um objetivo e uma métrica-chave. Então, você tem que escolher poucos, porém bons objetivos, né? Ele fala muito sobre serem poucos objetivos, porque senão você perde o foco da sua operação. Mas além de ter o objetivo, como é que eu escolho uma métrica-chave que, se eu tiver de olho nela, eu consigo avaliar se eu estou caminhando para o meu objetivo. Então ele deu o exemplo do Cristóvão Colombo, você lembra dessa parte? O Andy dá o exemplo do Cristóvão Colombo. É legal. Então ele fala assim, que a rainha da Espanha, certo? A rainha da Espanha tinha como objetivo gerar mais fundos para a Espanha. Eles precisavam expandir economicamente. E aí ela deu como missão para o Cristóvão Colombo pensar nessa forma de gerar mais renda para o reino deles. O que ele pensou? Cara, se eu achar um outro caminho para as Índias que não tenha presença de piratas, a gente consegue gerar mais renda a partir daí. Então ele vai e decide fazer uma jornada para conseguir esse caminho novo, e é quando ele acaba esbarrando aí nas Américas. E, enfim, aí se torna uma outra grande conquista, né? Não era exatamente o objetivo dele, mas acabou gerando muita riqueza tanto para Portugal quanto para a Espanha. Então, não dá para dizer que ele errou aí, né? E aí, o que acontece? O Andy dá dá esse exemplo dizendo que o objetivo era gerar mais renda para o reino. A métrica-chave poderia... Na verdade, são algumas métricas-chave, seriam time treinado, os navios bem equipados, e aí ele dá mais umas duas. Então é só para ter uma ideia do que seria o objetivo e a métrica-chave. Então você tem um objetivo que você vai definir para a empresa, e aí você vai escolher uma métrica-chave que você vai estar sempre avaliando para você dizer se você está ou não chegando perto daquele objetivo. Resumindo a história, é mais ou menos isso, né? Exatamente. Na verdade, ele traz uma questão interessante, que é o objetivo do Cristóvão Colombo e da Isabel... Acho que era Isabel o nome? Isabel, Isabel isso aí, eu tô com esse nome na cabeça. O objetivo deles era diferente. Só que
uma vez que ele cumpria o objetivo sendo subordinado, ele também conseguia cumprir o objetivo da supervisora ali, né? No caso ali, que eles eram muito mais do que isso, né? Mas ele conseguia cumprir o objetivo dela. Né? Então, na verdade, eles são pareados. Então, ele consegue olhar para várias camadas, né? De Objective and Key Results, né? Perdão aí o inglês macarrônico, mas é basicamente isso. Então, ele acaba não cumprindo com o objetivo dele, específico, porque ele vai para outro lugar, mas o objetivo macro ali, que era o da rainha da Espanha, é cumprido. Né? Então. Legal. Maravilha. Então, esse aí é o nosso disclaimer sobre os OKRs. Vamos partir, então, a gente parou ali mais ou menos na tomada de decisão, certo? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho de tomada de decisão, que é um dos fatores mais importantes aí dentro da vida de um gestor. E para quem acompanhou aí o primeiro episódio, vocês vão ver que foi um episódio bastante denso, porque a gente estava falando sobre os princípios da produção, né? O Andy, né, só retomando essa parte, ele é um engenheiro de formação, né? Então é um cara que é muito sistemático, e por ter trabalhado ali dentro da Intel, que tem essa linha de produção bastante bem definida, né? Ele acabou conseguindo fazer esse paralelo claro entre produção e gestão. Né? Então, na primeira parte do livro, ele traz todo esse paralelo. A partir da metade, aqui que ele vai falar de reuniões, tomada de decisão, treinamento de equipe e várias outras coisas, aí ele já está expandindo para um lado que tem mais a ver com a gestão, sem fazer esse paralelo direto com a produção, né? Que é basicamente o episódio 2 aqui desse podcast. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu achei que são ferramentas, essa parte 2, eu achei essencial, até porque a gente estava buscando, né? Porque a gente até avisou no primeiro episódio, um pouco da gente ter escolhido esse livro foi uma necessidade que a gente sentiu na pele, de estar tendo que lidar ali com mais gente auxiliando na nossa operação, e meu Deus, como que a gente gere isso tudo, né? Exatamente. E aí, essa segunda parte para mim foi fenomenal. Tomada de decisão, planejamento, como estruturar as reuniões. Aí tem uma coisa que eu acho que eu e você ainda vamos sofrer com isso, mas é a parte lá dos atletas, né? De como que a gente motiva a equipe, mantém motivada, mantém a equipe treinada, tudo isso, né? Sim, sim, exatamente. Partiu bastante dessa necessidade nossa, né? Justamente porque você vai se colocando numa posição mais de gestão à medida que você vai saindo do seu lado técnico, né? E é inclusive uma das questões que ele traz dentro do livro, que é um percurso muito comum, né, de muitos profissionais. Eles começam como técnicos de alguma coisa, por exemplo, um vendedor, né, ele dá esse exemplo, que é um vendedor muito bom, e ele vai se destacando, ele vai subindo na hierarquia da empresa, e ele começa a gerir pessoas, mas pessoas que não são daquela especialidade dele. Né? Então, ele lida com uma série de questões que só o conhecimento técnico dele não basta. Aí que entram esses conhecimentos de treinamento, esses conhecimentos de motivação, esses conhecimentos sistêmicos, eu diria, né, que eu acho que são interessantes. Você percebe que o cara, para ter essa visão que o Andy tem, ele tem que ter uma visão... Cara, é isso que eu acho muito louco, assim, uma visão muito holística da coisa, né, muito macro da coisa. E saber se situar no meio disso tudo, né? Então, justamente, partiu de uma necessidade. Total. E isso que você falou, que ele comenta nesse caso, eu acho que no Brasil também é muito aplicável, porque eu estava até vendo outro dia um cara falando, no Brasil, muitas vezes o cara tem uma empresa, ele cria uma empresa, ele começa um negócio, ele vira um empreendedor para dar um emprego para ele mesmo. Total, né? Por necessidade. Por necessidade. E aí você vai ter uma divisão dos meninos e dos homens, né? Que beleza, você tem aqui a sua empresa, ou eu preso às vezes, porque você é o dono e ao mesmo tempo você é o funcionário. Você acaba sendo um funcionário da sua empresa mais que qualquer coisa. E aí? Será que você vai dar esse salto? Do tipo, deixo de ser o cara do operacional e tal, e vou aprender a gerir esse negócio? Porque são habilidades completamente diferentes, né? Envolve financeiro, você vai ter que ter alguma noção ali talvez de contabilidade. O Warren Buffett falava isso, né? Contabilidade é a linguagem dos negócios. Você vai ter que estar pensando em modelo de negócio, você vai ter que estar pensando em margem, você vai ter que estar pensando em equipe, alocação de recursos. O gestor, no fundo, é isso que ele é acima de qualquer outra coisa, né? É um grande alocador de recursos. Sim, sim. Então, nome sexy, né? Porra, eu sou um alocador de recursos. Legal. Não sei se foi o que minha mãe pensou que eu... Era o que você queria ser quando você queria. O que eu queria ser quando você... Exato. Mas é isso, você tem à sua disposição tempo, dinheiro e mão de obra, digamos. Como é que você gere essas coisas
para trazer o melhor retorno para a tua empresa, né? É uma habilidade completamente diferente. Por exemplo, se eu sou um designer e eu abro uma produtora audiovisual, ou eu sou um editor de vídeo e abro uma produtora audiovisual, isso não tem nada a ver com ser um expert de edição de vídeo ou um expert em design, né? Isso acontece, inclusive, pra caramba, né? Isso acontece muito no Brasil, isso acontece muito no digital, né? Porque o digital, ele tem essa porta de entrada muito fácil, né? Se você tem acesso ali a algum conhecimento e você tem um computador, tem um celular ali, você já consegue trabalhar, então isso acontece bastante. Mas uma coisa que eu vejo acontecer também é, assim, pessoas se unirem com uma habilidade em comum, mas não necessariamente complementar, ou sem essa visão de gestão, né? Então, são duas pessoas muito criativas, que têm essa qualidade de querer criar, de querer servir e tal, mas não conseguem transformar isso num negócio, né? E aí o que você falou é isso, a pessoa é uma eu presa ali, certo? E ela está fazendo o negócio dela acontecer e tudo mais. Ela pode até pensar que ela está conseguindo, vamos dizer assim, dar atenção suficiente para a parte estratégica e para a parte de gestão. Só que a operação, ela engole muita gente, não tem como, né? Então você vai pensar assim, se você é um prestador de serviço, você está vendendo a sua hora, e essa hora que você está vendendo é uma hora que poderia ser estratégica, e a hora estratégica ela vale mais, né? Então, eu acho que isso é um passo natural que a gente tem que tomar, e no digital principalmente, porque eu acho que existe talvez essa até vontade meio heróica, né, de querer fazer por si só, quando a gente fala do digital, né? Sim. Mas que eu acho que não é bem por aí, eu acho que pelo contrário, o digital tem se profissionalizado cada vez mais, que bom, né? Tem surgido equipes, tem surgido, né, com a possibilidade de você fazer isso num home office, por exemplo, né, com a possibilidade de você fazer isso com poucos recursos de entrada, né? Mas esses princípios, na verdade, eles têm que ser aplicados também no digital, né? Sim, total. E aí, quando ele traz essa parte das decisões, eu achei muito interessante que ele traz a questão da livre discussão, né? Sim. Então, quando ele está falando como que vai tomar uma decisão ali, livre discussão, aí que é um momento que todo mundo pode falar, não tem uma hierarquia ali que tem que ser respeitada formalmente. Tipo, não, você tem uma ideia, fala. Ele até comenta que isso é muito difícil de acontecer na prática, porque você nunca quer estar do lado da opinião que está errada. Então, você está numa reunião assim com uma galera, né? Isso. Você espera alguém se posicionar e prevalecer, e aí você apoia aquele cara. É meio que a tendência do ser humano, né? É verdade. Ele até traz um sistema aqui que ele fala que é o problema dos pares, né? A síndrome de pares, em que as pessoas tendem a se juntar, né? E não chegar numa conclusão antes de entender qual que é a opinião do outro, né? E aí ele traz a solução é isso que seria o par mais um, né? Em que ele traz um mediador ali da discussão, e que seria geralmente o supervisor ali fazendo essa mediação, né? Que é muito importante para justamente as pessoas não ficarem esperando a decisão ser tomada para depois falar, é isso, eu quero seguir nesse caminho, né? E poderem ter uma opinião genuína. E eu acho que também tem outro ponto interessante que ele traz, que é o receio também que os funcionários têm de colocar sua opinião, né? Porque existe uma cultura muito punitiva, né? De, assim, não, você vai dar uma opinião, putz, vai contra o que a empresa pensa, vai. Então, assim, essa etapa de discussão livre, né, o famoso brainstorm, mas que não necessariamente está num contexto criativo, mas de discussão livre para a solução de um problema, é fundamental. E eu acho que vários passos que a gente deu com a empresa foram nesse sentido, né, da gente ter uma discussão livre que às vezes foi totalmente fora do horário de expediente, né, alguma coisa que simplesmente a gente se permitiu conversar sobre os caminhos que a gente entendeu que eram interessantes, ou sobre um problema específico que a operação, de novo, tinha ocultado ali, né. Exato. E aí o segundo ponto dele eu também vejo paralelos com situações que a gente passou, que é a da decisão clara, porque ele traz esse modelo de tomada de decisões que é livre discussão, decisão clara, e aí o apoio total, né? Que é o full commitment. Apoio total. Então, essa segunda parte da decisão clara eu também acho que é fundamental e que a gente viu, e eu me vi em situações que não havia essa segunda etapa, que é você acaba de conversar por 45 minutos sobre um problema, às vezes até com uma reunião com um cliente ou tal, acaba a reunião, passaram os 45 minutos, beleza, legal. Tá, então o que ficou decidido? Então não, vamos ver isso aí. Não, o que ficou decidido? Quem vai fazer o quê, para quando? Como é que a gente vai medir se isso foi feito, né? Sim. E aí você tem que voltar, beleza, então esses 45 minutos valeram de alguma coisa?
Ah, sim, porque a gente pensou nesse caminho. Beleza, então agora vamos chegar em ações práticas, vamos definir os responsáveis e vamos definir uma deadline ali, né? Uma data para ser feito. Exatamente. Em muitas ocasiões, em muitos projetos, né, em muitas situações, até é interessante no final dessa reunião já marcar a próxima, né? A gente vê muito isso e a gente costuma fazer bastante isso quando é um projeto que necessita desse acompanhamento, justamente porque senão as coisas ficam soltas, né? Quando a gente está falando de serviço, quando a gente está falando de algo que se dá ao longo do tempo. Assim, o tempo já é uma variável bizarra, né? Vamos começar por aí. Assim, de coisas que podem acontecer à medida que o tempo passa. Agora, você coloca mais a variável pessoas, né? Tipo, pô, tem 3 pessoas, tem 5 pessoas, tem 7 pessoas no projeto. Porra, assim, é bizarro o quanto de causa a gente não tá colocando nessa equação. Então, se a gente não tiver um fator que vai contra esse caos, a gente tá ferrado. Então, a tomada de decisão clara é justamente isso, né? Ela é assim, tem até, eu vou citar de novo o Hermoso, tá? Eu citei no último episódio, vou citar de novo. Mas que ele fala assim, que ele tava resolvendo uma crise. E aí ele, tipo, pegou a empresa dele lá e chamou todo mundo pra uma sala e ficou, tipo, o dia inteiro, sei lá, 4 horas ali na sala só pra resolver aquele problema. Com vários especialistas de várias áreas. E aí, no final da reunião, beleza, eles tinham achado a solução, mas ainda tinha coisas pra ser feitas, certo? Aí ele chegou, chamou um por um e falou assim, me repete pra mim o que você tem que fazer. Aí a pessoa repetia, não era isso que a gente combinou, repete de novo. Até a pessoa repetir certinho o que tinha sido, qual que era a decisão clara, usando o jargão aqui, certo? Para que ela pudesse ser liberada. Porque às vezes o que eu entendo, beleza, maravilha, conversamos por 45 minutos, por 1 hora, por 4 horas, maravilha, então tá tudo decidido. Passou, você desligou a câmera, se for uma call, você foi para casa, pronto, cada um acha que tem que fazer uma coisa, cada um anotou uma coisa diferente, não tem uma decisão única e clara. Né? E isso só vai se revelar ao longo do tempo, de novo, essa variável louca, né? E, enfim, aquele negócio que você achou que você vai dormir bem. Você vai dormir bem naquela noite, mas depois você vai ter uma surpresa. Exato. E é interessante, eu até passei a sair de uma reunião com bullet points, assim, então, próximos passos, a gente ficou decidido aqui como próximos passos. Isso. Exato. Isso é da minha parte, isso é da sua parte, isso é da minha parte, isso é da sua parte. E a gente se encontra, como você falou, já marca a próxima reunião. E a gente se encontra tal dia. Então já fica claro que para tal dia tem que estar pronto o que foi decidido ali. E aí mando no grupo do WhatsApp. Para depois falar, então foi feito tal coisa? Foi. Ou às vezes acontece o contrário também. Você fez tal coisa? Não, mas não ficou combinado. Então aí você tem exatamente. que ter o registro escrito, ficou combinado isso, né? Tem até aquela frase que você gosta de falar da panela, como é que é? Aquele ditado popular? Da panela? Pô, panela velha, comida boa, acho que não. Acho que não. Não, é quando 2 mexem a mesma... Acho que se aplica totalmente, não é? Total, quando 2... eu acho que, na verdade, se diz assim, quando na panela 2 mexem, né, que é o jeito popular, quando na panela 2 mexem, ou sai cru ou sai queimado. Maravilha, maravilha. É quando eu tenho dois responsáveis pela mesma tarefa, ou no caso que você falou aí, não tem nenhum responsável, né? O cara achou que o outro estava responsável, aquele deixa que eu deixo famoso, né? Exato. Isso aí é mais do vôlei, né? Aquele deixa que eu deixo aí. Mas essas situações. Cara, eu ri aqui também porque eu lembrei de uma situação que minha irmã tá na faculdade, ela tá fazendo uns trabalhos em grupo, né? Aí era um trabalho de 17 pessoas. Se minha irmã estiver vendo aí até... era um trabalho de 17 pessoas. Eu falei, pô, gente pra caramba, né? Precisa de um líder aí, de alguém pra cabeçar. Ela, não precisa não, a gente sabe se virar. Eu falei, tá bom, desculpa aí a imitação até, Mari. A gente sabe se virar. Aí eu falei, tá bom, vamos ver no que vai dar. Eu não tenho resultado concreto desse case aí pra mostrar, pra falar se eu tava certo ou errado, não é esse o ponto. Mas o que eu achei curioso foi o comentário dela, assim, não precisa ninguém precisa ser chato, sabe? Tipo, assim, o cara que coloca os prazos, o cara, você percebe, né? Sim. Ali na visão dela, e provavelmente das pessoas que estão fazendo trabalho com ela, o cara é chato, incômodo, né? Pô, exato. Você vai ficar falando o que fazer, pra quando fazer, com quem tem que fazer, né? Mas e na hora que der tudo errado? Exato. E aí? Quem que se responsabiliza pelo quê? Né? Exato. Então existe essa... Mas eu acho que, sei lá, de repente pro trabalho da faculdade funcionou, às vezes não... Duvido. Eu duvido muito. Essa autogestão do grupo, assim, eu acho praticamente impossível. E ainda tem esse detalhe o cara que se prontificar, ser esse cara, que ele já tem que ter uma coragem, né, de ser chato, ele ainda vai sofrer mas quem disse que você... Quem te colocou nessa posição, né? Exatamente. Aí é complicado, mas tem que ter, senão... Bom, então ela tá convidada para um episódio aqui para fazer dar a resposta, né? Vamos ver se aconteceu, é isso.
Cara, e aí o último ponto do apoio total também eu acho essencial, que é, decidiu, meu amigo, esquece, tira da cabeça. Não vai ficar repensando, ai, mas aí começa a dar errado, fala, mas eu disse que era melhor o outro caminho. Não, não, não. Decidiu, todo mundo chegou a um acordo, alguns discordando, alguns concordando, mas a tomada de decisão foi feita, agora a gente se compromete. A gente vai fazer aquilo e vai fazer funcionar, porque senão também existe aquela situação da profecia autorrealizável, né? Sim. Que é, se você já começar dizendo, ai, porque vai dar errado, as chances são que acabe dando errado, né? E correndo o risco de cair no maior chavão da história, né? No maior clichê da história, mas todos os 90% dos erros são erros de comunicação, né? Vamos dizer assim. Né? Mas quando a gente está falando de marketing, quando a gente está falando de uma boa campanha, né? A coesão do time é muito, muito importante. Sim. É extremamente importante. Então, assim, se a partir de uma decisão difícil não tem o apoio total, como é que a gente garante que essa equipe vai trabalhar com coesão para alcançar aquele resultado que foi decidido, né? Está sendo almejado a partir daquelas decisões. Então, Sim. Né, é uma questão de tirar um pouco o ego e olhar para a equipe mesmo, olhar para a empresa, olhar para os objetivos, para o resultado. Total. Aí depois ele passa para planejamento ali, ele trouxe pontos que eu achei essenciais também, porque ele mostra como deve ser um planejamento estratégico, e aí ele fala, você começa olhando para o ambiente, né? Então ele fala da área, você tem ali uma área, pensa que a sua área é uma empresa em si. Então ela tem fornecedores, clientes e concorrentes. Aí ele fala, talvez você não tenha um concorrente, porque não vai ter uma outra área que seja uma concorrente direta sua dentro da mesma empresa. Sim. Mas aí ele falou, se compara a uma empresa terceirizada do mesmo ramo, o custo que ela tem, quanto que ela cobra, quanto que ela produz. E aí ele fala, faz esse levantamento a partir do ambiente. Depois, você vai... Então, nesse momento, você tem que entender o que seu cliente quer de você hoje, eu achei isso muito legal, o que seu cliente quer de você hoje e o que seu cliente vai querer de você daqui a um ano. E aí você tem que alinhar se o que você faz hoje está de acordo com o que ele vai pedir daqui a um ano, né? Exatamente, ele faz esse deparo de tempo que é muito importante, né? Eu acho que ele tá numa posição ali estratégica, o Andy, que ele consegue dar esses 3 passos, esses 10 passos para trás para conseguir olhar para o futuro com essa clareza junto com os outros diretores. E ele fala até que quando eles redigem, né, o plano do ano, eles é mais importante o ato de redigir esse plano do ano do que de fato, porque depois ele vai ser destrinchado em várias tarefas, em vários indicadores de resultado-chave e tudo mais. Mas esse momento de fazer esse deparo, por quê? Ele tem um exemplo claro no livro, né? Que eles corriam o risco de virar obsoletos pelo trabalho que eles faziam. Sim, sim. Se eles não se adaptassem, porque eles trabalham com tecnologia, né? Hoje em dia a gente está olhando para IA, a gente está olhando para um monte de coisa que também pode, né, tornar o nosso ramo obsoleto. Então, são essas as coisas que a gente tem que estar preocupado, e esse sistema estratégico que ele traz é bastante interessante. Exato, exatamente. Eu achei incrível também, porque é uma coisa que às vezes a gente acaba não olhando. Porque no dia a dia é aquilo que você falou, a operação afoga, né? A operação te afoga. Então você está ali no dia a dia, você deixa de olhar para uma coisa como o que o meu cliente espera de mim, ou o que o meu cliente vai esperar de mim daqui a um ano. Sim. Dificilmente você vai ter esse tempo, se você não se obrigar a ter esse tempo, você não vai pensar isso ali no meio da correria, porque você está pensando que ele precisa de mim agora e como que eu entrego isso. Aí você para pensar nisso e ainda pensa, então, o que eu estou fazendo hoje que não me leva para esse lugar, que é onde eu tenho que estar, porque ele vai esperar isso de mim ano que vem. E aí eu começo a alinhar toda a minha operação para fazer aquilo, né? Isso é surreal, assim. É muito louco. E aí, quando ele fala dessa questão do departamento interno, que não tem um concorrente direto, né? Eu penso que a pessoa tem que ser muito accountable, né? Usando o termo em inglês, mas assim, muito clara e responsável quanto ao papel dela na empresa para se comparar com outras empresas, né, que tem como se fosse um terceirizado ali, né? Sim. Aí entra naquela questão realmente da gente estar trabalhando com resultados, trabalhando com esse tipo de coisa, que a gente não vê muito quer dizer, pelo menos é assim que é visto o funcionarismo público, né? Muitas vezes não tem essa competição, porque você está ali mais estável, então incentiva menos, no mínimo, né, para dizer, esse tipo de pensamento, né? Sim. Pô, como é que eu consigo ser o mais eficiente possível? O que eu estou fazendo que pode mudar? Né? E a gente vê realmente... não sei, eu vejo alguns serviços do governo se atualizando, tem ficado melhores, né? Mas eles são conhecidos por serem meio dinossáuricos, né? Mas eles estão melhorando. Eles correndo o risco aí de ser cancelado pelo funcionário público. Mas é isso.
Já ataquei os grupos de faculdade, já ataquei os funcionários públicos. Exatamente. Quem mais eu vou atacar hoje? Tem uma cena da Grande Família, né? Que o Augustinho fala isso. Ele fala, agora tá legal. Os ricos me odeiam, os pobres me odeiam, a classe artística me odeia, os intelectuais me odeiam, todo mundo me odeia, agora tá bom. E aí, cara, ele fala também de reunião, a gente até falou um pouco no episódio passado, mas é muito legal que ele tem lá sistematizado os tipos de reunião, a forma como você toca essas reuniões. Então, ele fala do one-on-one, fala da reunião de equipe e fala da... Ele fala das reuniões voltadas... Essas são todas reuniões voltadas para processo, né? Isso. E aí teriam as orientadas à missão. Então, a outra orientada para processo é uma mais analítica, se eu não me engano, né, que ele fala aqui de... Mas ele nem entra muito no detalhe dessa última. Que, ó, ele fala dos 3 tipos aqui. E aí ele fala reunião de análise operacional, mas ele não tem uma sessão sobre análise operacional. Por isso. Eu acho que ele deixa mais assim, análise operacional, acho que não é uma coisa que de repente ele tenha tantos insights para passar, né, em relação a... Mas ele diz que são os 3 tipos que eles usam na Intel, né? Então, one-on-one, de equipe e análise operacional. Isso de processo. Isso de processo. Aí tem as orientadas à missão, que normalmente elas são marcadas de última hora. Quando o problema explode. Isso. Ou com alguma urgência, né? Às vezes, ainda que não seja para agora, né? Mas elas... Putz, vamos agendar essa semana uma reunião para falar sobre esse assunto, porque ele é importante. Exato. E isso é muito interessante trazer, porque nesse ponto ele fala... No episódio passado até comentei, né? Que ele traz muitos insights do Peter Drucker, que é um outro cara aí incrível e que é considerado o pai da administração moderna. E ele traz atualizações do pensamento do Drucker. E o Drucker é um cara que fala, se você gasta mais que 25% do seu tempo como gestor em reuniões, você está gerenciando mal o seu tempo. Exatamente. E aí ele fala, não, depende da reunião. Porque esse é um dos grandes... Se você é um grande coletador de informações, um grande difusor de informações e um grande influenciador na tomada de decisões, a reunião é praticamente onde você mora, né? O seu habitat natural. Mas, se você tem mais de 25% do seu tempo ocupado por reuniões orientadas à missão, ou seja, que elas não estavam exatamente, apagando incêndio, então aí você tem um problema da gestão do seu próprio tempo, né? Com certeza. Isso é interessante. Eu preciso ver, inclusive, uma foto do Peter Drucker algum dia, porque eu penso no Peter Seller, que era ele que me vem na cabeça. E pra mim eles são o mesmo cara. Mas ele traz essa questão mesmo, e ele também traz uma questão que, assim, como isso na verdade a gente já disse no último episódio, mas é interessante retornar a esse ponto, né, que houve atualizações, né, tecnológicas à medida em que o tempo foi correndo, porque ele escreveu em 83, a introdução é de 95, e cá estamos, né, em 2025. Então, existem atualizações. Então, ele entende que a reunião é uma ferramenta muito importante justamente para essa troca de informação, para essa coleta de informação, para esses nudges, né, que são os empurrãozinhos que ele dá, sugerindo uma decisão para um subordinado. Mas, hoje em dia, a gente poderia ter outras ferramentas nas quais, né, dentro das quais o gestor poderia desempenhar esse mesmo papel. Né? É claro, de novo, voltando a dizer, não é que a reunião presencial se torna obsoleta. Né? Claro que não. Mas determinadas coisas podem ser definidas por mensagem, podem ser definidas por e-mail, podem ser definidas de N outras formas, né, que naquela época não tinha como. Exato, isso é muito interessante, porque tem aquele ditado, né, essa reunião podia ter sido um e-mail. Exato. E em muitos casos é verdade, mas é isso, quando ele escreve esse livro, parece que tinha um embrião ali de mensagens eletrônicas, mas não era nem de longe o e-mail como a gente conhece hoje, né? Então, era muito mais necessário você recorrer a uma reunião presencial e tal, que agora, exatamente, a gente tem essas ferramentas. E falando em ferramentas, quando ele parte para tratar de treinamento, que ele faz aquela analogia com esporte, se eu não me engano. Sim. Que ele vai falar de treinamento de gente, ele fala que você deve pensar que você está treinando uma ferramenta, né? Que as pessoas, os colaboradores, como uma espécie de ferramenta que você está não é polindo, né? Assim. Ele é um engenheiro. É um engenheiro. Porque é pouco poético, né? Pouco poético, né? Que é uma ferramenta. Mas e aí, o que você tirou dessa parte da analogia dos esportes?
Cara, essa questão da analogia dos esportes, eu achei muito interessante o profundo conhecimento dele sobre o comportamento das pessoas, né? Porque como gestor, embora ele seja de fato esse engenheiro, né, que é um cara mais sistemático, ele tá lidando com pessoas o tempo todo, né? Então, eu achei muito interessante ele trazer as reais motivações, e aí para isso ele se utiliza da pirâmide de Maslow, né, que é bem conhecida, das necessidades e tudo mais, mas as reais motivações das pessoas, né? Acho que um exemplo que é muito claro é quando ele traz o dinheiro como sendo uma recompensa, né, para o colaborador. Quando o dinheiro ele faz diferença, né, materialmente ali na folha de pagamento da pessoa, no dia a dia da pessoa, ele entende que essa pessoa ainda está na base da pirâmide, né, de alguma forma ela está pensando em segurança ou em coisas do tipo. Quando isso não faz diferença, acaba se tornando uma métrica de conquista. Portanto, ela está já numa parte acima da pirâmide, então é ali de autorrealização. Quais são as duas últimas? Tem autorrealização e tem uma anterior. Eu não vou errar esse episódio, não. Já errei o episódio. Deixa com... Tá. Mas depois vocês veem aí, a pirâmide de Maslow tem 10 mil lugares essa referência, mas, enfim, tá gradativamente subindo aí na pirâmide, né? E a forma de motivar se torna diferente, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque o ideal, né, é que você tenha, obviamente, sempre os colaboradores o mais motivados possíveis. Certo? Só que ele diz assim, até uma situação em que você vai colocar alguém para dentro da empresa, a primeira motivação dela vai ser provavelmente de interesse pessoal. Então, eu estou aqui para receber dinheiro, né? Para cumprir o meu papel. E aí, à medida que o tempo vai passando e ela vai absorvendo mais valores na empresa, aí ela pode se deslocar para outras situações em que ela tem mais responsabilidade, mas ela também tem menos interesse pessoal no sentido de se entregar mais para a empresa. Então, é um cara que pensou em vários aspectos, né, dessa questão do treinamento. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Uma pausa rápida aqui na nossa programação. Para você que acompanha o nosso podcast, o TerraVis Talks, fica claro que são muitos os conceitos de vendas, de marketing digital que são necessários para a gente conseguir impulsionar as vendas do nosso negócio. E no seu dia a dia corrido de empreendedor, de dono de empresa, é praticamente impossível você aplicar tudo isso. O que você precisa é de uma outra cabeça pensante no teu negócio. E é isso que a gente faz aqui na TerraVis. Se você quer falar de tráfego pago, de marketing digital, de como impulsionar as vendas do teu negócio usando a internet, dá uma olhada no link que está na descrição, no QR Code aqui na tela e entre em contato com a gente. Bora de volta pro podcast. E é interessante que depois desse livro escrito, a gente tem aí, por exemplo, um traço que é muito comum hoje, que é o pessoal da geração Z. São pessoas que eles precisam trabalhar num lugar, assim, obviamente, né? Não todos os exemplares da geração Z, mas é mais comum que eles precisem de uma conexão com a missão, sentir que participam de algo que muda o mundo ou que colabora para o mundo, tá. Mesmo assim, não deixa de ser uma motivação pessoal, né? Se o cara entra numa empresa porque ele acredita que nessa empresa ele está participando de algo que muda o mundo, é sobre ele participar. Então, não necessariamente tá na empresa, a pessoa não precisa estar dentro da empresa ainda, né, no sentido de envolvida o suficiente com a empresa para ter esse ideal. Ela ainda está procurando o ideal dela e depois ela pode ir se adequando, né, vamos dizer assim, a cultura da empresa, os valores da empresa e tudo mais, que tem a ver com esse objetivo que também é dela, né? Sim, perfeito. Mas é isso, da mesma forma que ela pode entrar por dinheiro, motivação pessoal, ganhar esse dinheiro, me sustentar ou ganhar mais dinheiro do que eu ganhava antes, ela também pode entrar pensando na missão da empresa, mas ainda não é pensando do ponto de vista da empresa, né? Ainda é pensando do ponto de vista de autorrealização, de estar num lugar que eu sinto que eu tô. E aí acho que esse desapego tem que ocorrer da mesmíssima forma. Só quero dizer que mudou a geração, muda um pouco o foco, mas o problema é o mesmo que ele já trouxe aqui no livro, né? E tem um fator bastante interessante que ele traz aqui, que é o fator CIA. Você lembra dele? Não. Ele traz aqui que putz, eu preciso achar porque é a sigla. Talvez você quiser até pesquisar, porque eu acho que é uma sigla que é usada em outras ocasiões, né? Mas esse fator CIA, basicamente, é o quão caótico é o seu ambiente de trabalho, vamos dizer assim. Eu vou só achar aqui a parte para eu poder falar com mais... que aqui ele vai falar de avaliação de desempenho, ele vai falar de estilos de feedback. Depois a gente vai ter que falar sobre maturidade aplicável à tarefa, que também eu acho que é um ponto fundamental. Né? Então tem algumas questões. Mas aqui ele está falando da pirâmide de Maslow e tal. Maravilha. Aqui, achei.
Maravilha. Pronto. Aqui, ó, fator CIA. O fator CIA é um ambiente com um grau de complexidade, então C é de complexidade, I é de incerteza e A é de ambiguidade. Então pensa que o fator CIA significa que quando ele está alto, o ambiente está cada vez mais caótico. E aí eu remonto ao começo do livro, né, em que ele fala, deixe o caos reinar e depois reine sobre o caos. Cara, isso é muito legal. Inclusive é uma fonte de força no dia a dia. Você pensa, caralho, cara. Motivacional. Demais, né, pra você ver que o cara é um engenheiro, mas também ele tem os dois lados. Mas de fato, por quê? As coisas vão começando a ficar muito complexas quando a gente lida com muitos intermediários, né? Ele está falando, da Intel, né? Quando você lida com muitos intermediários, com muitos colaboradores, com muitos departamentos, com uma organização híbrida, que é algum ponto que a gente pode tocar também, né? Então, tem vários fatores que vão deixando o trabalho mais complexo com um fator CIA mais alto, né? Mas ele traz uma tabelinha que é muito legal, que é uma relação entre motivação pessoal, individual, né? E o fator CIA. Então, quando o interesse pessoal é alto e o fator CIA é baixo, né? Então, as forças que estão regendo aquele ambiente são as forças do livre mercado. Então, é tipo, quanto que vale o seu trabalho? Né? Então, é o cara que acabou de entrar na empresa, aquele ponto que a gente estava falando, né? Sim. O cara acabou de entrar na empresa, então quanto que vale o seu trabalho? Então, são essas forças do livre mercado que estão regendo, porque ele tem um interesse pessoal em estar recebendo esse dinheiro e ele consegue ter tarefas claras porque o fator CIA é baixo. Maravilha, então eu remunero você por aquela tarefa. Agora, quando o fator CIA ainda é baixo, só que existe um interesse do grupo, né? Aí as tarefas já começam a estar interligadas umas às outras, a gente tem as obrigações contratuais, né? Então você contrata, ele dá um exemplo, né? Você contrata um engenheiro, não tem como você precificar exatamente o valor do engenheiro, então você usa a obrigação contratual, então essa é a força que está regendo ali essa relação, né? E aí, por fim, quando você tem um fator CIA alto e interesse do grupo alto, né? Aí você tem os valores culturais que regem, porque se não for essa cultura que está regendo as coisas, cara, não tem o que segure. Né? Então, assim, tem certas decisões que o cara tem que ter autonomia, né? Tem que ter clareza do que ele vai fazer. E para isso os valores culturais eles servem, né? Pô, acho que você até comentou comigo, não sei se foi aqui no podcast ou foi em alguma outra ocasião, mas que existem empresas que... não foi você, eu acho. Não foi. Mas que existem empresas que, assim, o cara ele tem tantos anos por contrato para estar na empresa, para começar a aparecer publicamente falando sobre a empresa. Então, eu tenho que estar, sei lá, 4 anos em determinada hierarquia para poder aparecer e falar publicamente pela empresa. Porque tem certas posições que são da empresa e que não podem ser pensadas diferentes. Então, assim, vai ter o jornalista, vai ter a mídia, vai ter todo mundo tentando pegar pelas beiradas e falar, achar uma contradição. Mas não pode haver uma contradição. Né? Por uma questão de marca, por uma questão de posicionamento, por uma questão de valor, né? da empresa. Então, seria mais ou menos isso. É quando você tem um fator CIA alto e o interesse do grupo muito alto. Né? Pô, a imagem da sua marca, a reputação da sua empresa está em jogo. Perfeito. Nossa, legal demais. Eu achei que você ia falar aquela questão da missão, que a gente até falou no episódio passado, né? Que quando a gente chegou no gestão por objetivos, eu comentei daquela alternativa que é a gestão por missão. Que quando entra em cultura, isso também é muito forte. Sim. A cultura da empresa, né? Então, essa gestão por objetivos que ele traz era super novidade na época, depois o John lá faz os OKRs, maravilha. Só que a gestão por objetivos começa na época do Drucker. E na gestão por objetivos, a galera encontra falhas, né? Então, ali, mais ou menos na época que esse livro é escrito, até talvez quando a introdução é escrita, mais para os anos 90, e que rolam vários escândalos mundo afora de ética empresarial e corporativa, a galera passa a olhar para isso de novo, tipo, onde erramos, né? Onde erramos para a galera estar assim, tresloucada. E aí eles olham para o modelo de gestão por objetivos, que é, bom, a empresa tinha esse objetivo, as pessoas simplesmente colocaram esses objetivos acima de qualquer coisa, inclusive da ética. Então como é que a gente resolve isso? E aí, uma galera lá, muito voltada Eles são espanhóis, esses dois, que é o Cardona e o Rey, mas eles são aqui no Brasil chama IESE, mas é Easy Business School, que é uma grande instituição aí de formação empresarial e formação para gestores, que aqui no Brasil eles inclusive têm uma unidade ali na Bela Vista, que é a IESE,
e parece que eles são um braço da Universidade de Navarra, que é uma universidade lá na Espanha e tal. E é um grande, assim, polo de formação de gestores, líderes e tal. E daí esses caras que são, de alguma forma, relacionados a essa instituição, eles trazem esse estudo do gestão por missão, que depois, anos depois, eles renomearam para gestão por propósito. Então, Management by Purpose. E aí a ideia é, a gestão por objetivos pode trazer vários problemas que são especialmente de cunho ético. Então, o que a gente precisa é ter uma missão bem definida da empresa, e você passa a definir os objetivos da empresa pela missão. E você passa a avaliar os funcionários pela missão também, do tipo, o quanto a sua atuação, né, diferente, né, o quanto a sua atuação na empresa colaborou para o desenvolvimento da nossa missão enquanto empresa. E aí pronto, agora você tem mais chance de estar avaliando ou mensurando também dentro do domínio da ética, né? E é muito interessante. Enfim, é um outro estudo, acho que é uma outra pegada, a gente até comentou, né, que o Andrew Grove está focando em gestão. Quando ele fala de liderança, é muito acessório, muito periférico, e meio que ele toma como um dado que o cara é um bom líder, né? Então ele fala muito da liderança pelo exemplo e tudo mais, como faz parecer um pouco que é fácil. Talvez para ele fosse algo natural, talvez é só porque não é o que ele quer discutir no livro. Mas é uma discussão muito interessante também, que é o quanto é você olhar para a empresa e falar, nossa, o quanto esse cara está nessa empresa ajuda ele a se desenvolver como ser humano, a nível de virtudes e tudo mais, e ao mesmo tempo o quanto ele ajuda a empresa a se desenvolver. Então se torna um jogo de duas mãos aí, né? Eu acho isso muito interessante, tendo a nossa experiência mais recente aí com gerindo mais gente na nossa operação, que é, cara, essa pessoa aqui escolheu a gente. Tipo, a gente fez a seleção para ter ali uma colaboração dela no nosso dia a dia, mas ela também escolheu estar com a gente. Então, ela tem certas expectativas de desenvolvimento. E como é que a gente é responsável? E normalmente eu acho que a nossa predisposição é de tentar sair dessa responsabilidade, se eximir dessa responsabilidade. E, na verdade, o Cardone e o Rey trazem isso como grande problema ali daquele momento dos anos 90, que foi simplesmente as pessoas entenderam que virtudes o cara vai praticar em casa e na empresa é uma outra coisa. Na empresa ele vai seguir as regras da empresa. Uhum. Só que assim, se esse cara segue regras éticas dentro da empresa, só que ele é uma pessoa terrível, aí, na falta de outra palavra que não seja de baixo calão, como é que esse cara é fora da empresa? Se ele é duas pessoas completamente diferentes, ele é ético na empresa e completamente antiético fora, algo está errado. E a gente, como gestor daquela operação, tem responsabilidade no desenvolvimento dessa pessoa, nas virtudes dela. Isso é muito doido. Eu tenho pensado muito isso quando a gente vai passar uma coisa mais técnica, quase a nível de treinar mesmo a pessoa e tal. Essa pessoa está se desenvolvendo aqui, né, no trabalho ali no dia a dia com a gente? Com certeza. Isso tem que ser levado em conta e eu também sinto que eu procuro me colocar também nessa posição, realmente trocando os papéis, né, pensando qual que seria a minha motivação de trabalhar aqui, né, se eu estivesse nessa posição. Né? Qualquer pessoa que estiver trabalhando com a gente, porque isso é muito importante, né? Eu, pelo menos, tenho, e eu acredito que você tem também, na verdade, eu sei que você tem, essa ambição de aprender a cada dia, né? De se especializar. E eu acho que ter pessoas ao nosso redor que também têm essa mesma vontade é sensacional, porque aí a empresa como um todo ela vai se tornando esse organismo vivo que vai aprendendo com o tempo e aprendendo também em eixos éticos, né? Porque tem determinadas situações em que a gente tem que, né, lidar com situações éticas. Você sabe, né? Tem situações, será que a gente deixa isso passar ou será que... Não, bora fazer o que é certo. Vamos falar, vamos se prejudicar um pouco, mas assumir o erro, por exemplo. Total. Então, tem situações em que a gente se depara com essas situações éticas, né? E acredito que sim, é preciso, né, ser o exemplo. E o Andy, ele traz isso, talvez seja natural mesmo para ele. Tem uma hora que ele dá uma cutucadinha no livro, né, que ele fala, por exemplo, um advogado que depois do almoço
volta com aquele bafo de cachaça, né? Tipo, ele fala em outras palavras, é lógico, né? Mas o que ele quer dizer é, tipo, cara, como é que os outros advogados júnior ali que estão junto com você, eles vão te ver? Sim. Pô, você saiu pra almoçar e aí volta, sabe, zoado e tal. Como é que você vai ser visto? Eu volto a um fator que a gente falou também no primeiro episódio, mas que é muito relevante aqui, que é, quando a gente fala de alavancagem gerencial, a gente tem a positiva e a negativa. Ou seja, você pode, como gestor, fazer com que aquele momento que você está dedicando à empresa se multiplique por 100 positivamente ou negativamente. Então, quando você está desmotivado ou quando você está sendo um mau exemplo, você está sendo... É uma alavancagem negativa grandíssima, né? Então, Exato. o cara olha e fala, pô, eu não quero trabalhar para esse cara. Vou abrir o meu próprio escritório. Ou meu, não é nada que eu queria. Tá bom, ele faz, eu também não faço, né? Sabe? Então, cria uma situação muito ruim, assim. E é ruim se o cara vai embora, tipo, não quero trabalhar aqui, ele não foi contaminado pelo teu comportamento e ele foi embora. Se ele é uma boa pessoa pro teu negócio, isso foi negativo pra você. Só que também é ruim quando ele fica, cara. Porque se ele for contaminado pela tua forma de agir ali, que é negativa, é ruim pra tua empresa, né? Eu vi muito isso como professor, assim. Eu tive uma experiência muito clara de uma turma que era uma turma difícil. Eram, assim, tinham uns 9, 11 anos. E tinham muitas figurinhas carimbadas na mesma turma, assim. Veio a gangue, né? A gangue, exatamente. Inclusive, facções rivais, né? Perfeito. Era mais de uma gangue brigando por território. Cara, eu não conseguia controlar. Ainda estava no começo ali lecionando, e enfim, essa faixa etária, não conseguia controlar. E eu vi, isso dói dizer, assim, eu vi bons alunos olhando para aquilo e se tornando aquilo. Porque eles veem aquilo não parando, eles falam, então acho que é isso mesmo que tem que fazer. E aí piorando o comportamento, inclusive, de quem no começo ali era um aluno dedicado, era um aluno que tentava sobreviver naquela maluquice. Sabe? Então é muito interessante, porque realmente você se põe numa situação que é ruim se o cara sai, e é ruim se o cara fica também, né? Tá contaminando a empresa. É verdade, é verdade. Caramba, isso. que loucura. E aí, falando nisso, o que você vê do feedback ali? Eu acho que, falando nisso, especialmente por causa da alavancagem gerencial, porque quando ele traz o feedback, ele fala um pouco sobre como isso pode afetar positivamente na alavancagem gerencial, né? Mas você diz isso particularmente na avaliação de resultado ou pensando na questão de maturidade aplicável à tarefa? Porque eu acho que tem alguns aspectos legais. É verdade. Eu entendo primeiro na primeira parte, que é avaliação, né? Avaliação de resultado, que não é nesse momento que ele traz o ponto de que um feedback bem dado, um feedback que você gasta 1 hora dando um feedback, ele pode te economizar 40 horas na operação, é esse? Exatamente. Na verdade, o Andy ele coloca muito como uma coisa central da empresa a avaliação de desempenho. Uhum. Então, assim, é uma coisa que, sei lá, eu estava lendo aí sobre todos os aspectos que ele coloca no livro, e quando chegou em avaliação de desempenho, foi, beleza, mais uma etapa, né? Mais uma sabedoria do mestre. Uhum. Mas, meu, ele foi colocando isso tão central, como uma coisa tão central, eu acho que justamente por isso que você falou, né? Porque o tempo que ele dedica ali pode, sei lá, vamos supor que a avaliação de desempenho seja anual, vamos supor que ela seja semestral, que seja. Mas isso vai, ou que seja trimestral, mas isso vai determinar a forma como o seu subordinado vai agir durante todo aquele período, né? Então pode ser uma alavancagem positiva completamente ou negativa, né? Ele traz alguns aspectos legais, eu acho que nessa questão do feedback, da avaliação de desempenho, né? Um ponto que eu acho que é bastante relevante. Ele fala, deve haver ou não deve haver autoavaliação? Esse é um ponto interessante porque ele até pondera sobre uma possível vantagem, mas ele é categórico e fala, não deve haver. Por quê? Porque ele coloca a avaliação de desempenho nesse lugar sagrado, vamos dizer assim, em que ela tem um grande poder. E, de novo, é papel do gestor explicar o porquê, demonstrar e explicar o porquê que aquilo é importante, né? Qualquer processo, assim, essa é a verdade, né? A gente tem percebido na empresa também. O que você diz que é importante, e o que você coloca como importante, o que você coloca como oficial sem exceção, é o que é levado a sério. Se você não faz isso, as pessoas não vão levar a sério aquilo. O canal oficial para comunicação, sei lá, é mensagem no WhatsApp, não pode ligar. Aí você atende uma ligação. Aí você fala, não
não atende a ligação, porque senão você vai acostumar errado. Então, mais ou menos aqui. A mesma coisa com a avaliação de desempenho. Quando ele fala que ele não sugere que seja feita uma autoavaliação, é porque ele entende que existe uma demonstração de hierarquia mesmo. Eu esqueci o termo que ele usa especificamente, mas assim, é uma coisa para ser vertical mesmo. É uma demonstração de autoridade. Assim, ó, é o seguinte, nesse momento, ele até fala que é tão difícil quanto você criticar e você elogiar. Ele fala, não se surpreenda se for. Porque, de fato, né, naquele momento você tem que se isentar, o gestor, né, ele vai se isentar da parte pessoal dele e vai dar o feedback conforme a necessidade do subordinado. É sobre o subordinado aquela avaliação. Né? E o grande objetivo da avaliação de desempenho é melhorar o desempenho dele. Exato. Então, olha que louco, né? Então, no final das contas, a avaliação de desempenho é uma coisa é desconfortável, é chata, é para ficar pegando no pé, ou sei lá, qualquer coisa do tipo que a gente possa pensar, ou é para coergir necessariamente. Não, no final das contas, o objetivo é melhorar o desempenho do subordinado. Né? Perfeito. Cara, e eu acho que isso é uma discussão que vai longe, tá? Porque eu entendo que é um caminho que o Ocidente, como civilização, tomou. Inclusive na educação. Eu mesmo fui treinado numa educação que por que o professor... Quem disse que o professor está acima do aluno? E aí eu lembro de ouvir a ironização do tipo, porque aluno parece que de fato do latim vem de aquele que não é provido de luz. Né? É a ausência, né? Aluno. Então, quem disse que o professor é essa figura que pode ir lá e colocar luz, né? Dar luz para o aluno? Cara, em última instância, o aluno, entendeu? O aluno escolheu aquele professor. Eu acho que assim, numa dinâmica de educação massificada, blá, blá, blá. Eu acho que tem pontos a serem discutidos, mas eu entendo que a civilização como um todo foi num caminho de quebrar um pouco essa hierarquia, desverticalizar muita coisa. De novo, o exemplo lá da tua irmã na faculdade. A gente pode se ver numa situação que o cara que se impor para falar, faça isso, faça aquilo, a data é tal, quem te colocou nessa posição? Quem disse que você é melhor que a gente? Cara, não é melhor necessariamente, mas no caso do professor, ele é melhor naquele assunto. Sim. Do tipo, o cara vai te ensinar Aristóteles, aí você não sabe Aristóteles. Dentro dessa nova filosofia de menos verticalizada, o professor é visto como um facilitador para um conhecimento que o próprio aluno tem que chegar. Você tem que facilitar para que ele faça o processo e chegue. Eu acho que é tudo negativo? Não. Uma coisa que eu acho maravilhosa nisso é que é um processo ativo. Isso é uma coisa que eu vejo muito também quando eu vou aplicar um treinamento. Que não adianta eu fazer na frente da pessoa. A pessoa tem que fazer. Beleza, o protagonismo é dela. Mas assim, se eu não supor e eu não me der a responsabilidade de que eu sou superior naquele assunto que eu estou treinando ela, pô, aí pra onde a gente vai, né? Quem sou eu pra estar treinando ela? Ou ela me escolheu, ou eu tenho essa autoridade. Então, beleza, você tem que discutir todas essas coisas, eu acho que sim. Mas, cara, assume a responsa. Porque às vezes também as pessoas fazem isso por medo de assumir a responsa. Porque se eu disser que eu sou o cara e eu falar, tem que fazer isso, 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 e no fim der errado, eu vou querer lidar com essa culpa? E tem que lidar, né? Tem um cara que a gente acompanha bastante, o Ítalo Marcilli, fala muito disso. Ele fala, cara, sobre a empresa dele, não vejo como uma democracia, vejo como uma monarquia. E a monarquia, aí discussão aí por uma vida inteira. Que vai longe. E que é polêmica, mas na empresa dele, né? A monarquia. Ele fala, traz muita segurança para o funcionário. Porque eu estou te falando, olha, a gente vai para lá. Você tem que fazer isso, 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 aquilo. Se der errado, a culpa é minha. Você pode vir e você pode falar, Caião, você vacilou, a culpa foi minha. Agora, se eu te falar assim, não, vamos descobrir para onde a gente está indo, e você considera que eu sou superior a você, você fala, se o cara não sabe para onde a gente está indo, como é que eu vou saber? É desesperador, você se sente menos seguro. Cara, esses dias, inclusive, o capitão da seleção brasileira, respondendo numa entrevista com o Romário estava entrevistando ele. Eu esqueci o nome do capitão, inclusive, porque eu conheci, vi o corte como capitão, né? Mas assim, o Romário perguntou pra ele, a seleção tá com chance de ganhar a Copa? Ele falou, hoje não. Porra, cara, se o capitão, saca? Tipo, é meio que isso. Se o capitão do Brasil tá com essa motivação e tá dizendo que, não tenho certeza. Tá bom, é que também a gente já tá um pouco sofrido, né? A gente já tá um pouco calejado, né? Tá sofrido. Aí,
de tanto que a gente apanhou, né? Mas porra, é uma situação dessa, né? Lógico, num outro contexto, mas... Não, e o Romário foi esse cara. É verdade, ele foi esse cara responsável, né? Ele foi esse cara. Tem o documentário dele lá no HBO Max. Não vi ainda. Romário é o cara, se eu não me engano. Mano, muito bom. Ele é uma figura, eu adoro. Pra mim, assim, top brasileiros, ele e Zeca Pagodinho. Sim, sim. Porque eles definem o brasileiro. Ah, mas Machado de Assis... Cara, mas é que eles são brasileiros, assim, eles são incríveis no que eles fazem, mas eles fazem de um jeito brasileiro, cheio de malemolência, assim, mano, é fenomenal. E aí o Romário, em 94, quando ele quase não foi convocado, porque ele tinha atritos lá, se eu não me engano, com o Zagallo. O Zagallo, Zagallo, né? No fim, ele é convocado porque todo mundo pediu, os colegas e o povo, bota o Romário, botou. Ele, no primeiro jogo que ele joga ali, que é uma eliminatória para entrar na Copa, ele marca 3 gols, se eu não me engano, 3 ou 4 gols, que é o que põe o Brasil na Copa. E aí, saindo, numa entrevista, ele fala assim, a gente vai ganhar essa Copa. Eu vou trazer essa Copa. Se o Brasil não ganhar essa Copa, a culpa é minha. É minha. O cara que tá lá na banheira, o cara que tá na área do adversário. Tipo, ele tá se responsabilizando desde o goleiro até ele. São 10 jogadores, mais o técnico. Ele tá, sabe, entende? Sim, é um nível de responsabilidade enorme. Que ele nem conseguiria assumir. Só que ele assume. E o que acontece? Cara, as pessoas se sentem seguras. Tipo, esse cara vai me levar. E eu quero estar do lado desse cara. Total. Pô. Não, eu acho incrível. Esse cara é muito figura demais. E ele é o cara da autoconfiança extrema, né? Quem é melhor? Messi ou eu? Ronaldo. Eu sabia que você ia falar desse cara, mas eu. O Romário realmente. Ele é top brasileiros, assim, de longe, né? Top brasileiros, cara. E eu acho que exemplifica isso realmente. Eu acho que, tipo, uma responsabilidade máxima em relação ao rumo de onde as coisas estão indo. Uhum. E voltando para o campo empresarial, mesmo esses tipos de gestão mais horizontais, né? Eles têm, de fato, essa figura que você colocou aí como um orientador, enfim. Mas isso depende muito da maturidade dos funcionários também. E depende muito do contexto, né? Sim. Então, eu até queria trazer isso porque eu achei muito interessante, porque essa maturidade aplicável à tarefa, ela se aplica em muitos aspectos e é muito importante para a gestão, que basicamente é o quão maduro aquele subordinado, aquele funcionário, aquela pessoa que está responsável por uma tarefa que seja, é em relação àquela tarefa. Porque às vezes é isso, o Romário, a maturidade dele com o futebol é 10, é sensacional, é perfeita. Né? Mas se você colocar ele para gerir uma empresa, para fazer a contabilidade, obviamente é muito pequeno. Então você vai ter que tratar o mesmo funcionário ou a mesma pessoa de formas diferentes em situações diferentes. Então, às vezes um funcionário que tem uma performance exímia, né, muito boa, em um departamento, ele é promovido ou alguma coisa assim, e ele é jogado para outro cargo, e ele cai muito o desempenho dele. Né? Ele, inclusive, mostra aqui, na verdade, um gráfico, né, em que existe também essa evolução que é natural. Mas o que eu quero dizer é isso, né, também. A horizontalidade, vamos dizer assim, de uma gestão, ela também é proporcional à real autonomia das pessoas envolvidas naquele projeto. Né? Então, você vê startups, por exemplo, super horizontal, mas, pô, eles pegam só os crânios lá, só os caras que fizeram Harvard, Yale, Stanford, e botam para trabalhar juntos e tal. Beleza. Exato. Faz total sentido. E ele fala isso até trazendo lá para o começo, assim, mais para o começo, que ele fala que isso vai te indicar o quanto você tem que avaliar, quantas vezes você tem que inspecionar aquela tarefa, aquele trabalho feito, né? Sim. Que se o cara já é expert naquela tarefa, você não precisa inspecionar toda vez. Inspeciona a cada X tempo. Ah, não, tá dando muito erro, então toda vez você vai ter que inspecionar. Isso libera tempo, o espaço mental do gestor, né? Também é essencial. Então é muito interessante porque eu acho que nesse momento ele está falando um pouco mais sobre o funcionário, né? Sim. Maturidade aplicável à tarefa. Só que é um conceito que também ajuda muito e traz uma alavanca de tempo mesmo para o gestor, né? O que até ele fala que acaba que as pessoas, os gestores, eles podem pensar que talvez seja até melhor, então, esse tipo de gestão, no qual você tem menos pontos de contato, porque você ganha mais tempo. Só que isso não é verdade. O que ele quer dizer, de fato, é que você tem
situações em que vai ser melhor um ou melhor outro. Vai ter situações em que vai ser melhor você pegar pela mão e explicar. Porque a maturidade em relação àquela tarefa ainda é baixa. Mas faz parte do treinamento, faz parte da evolução de um subordinado dentro daquela área. Né? Enfim, faz parte. E aí tem uma etapa intermediária ali, né, vamos dizer assim, entre pouca maturidade e muita maturidade ali, que ele também traz algumas sugestões bem práticas. Na verdade, ele é um cara que realmente deu as respostas, né? Ele traz uma tabelinha e tal. Total. Cara, até para fechar esse ponto, e também trazendo um ponto agora pessoal, né, uma opinião, uma observação minha. Eu acho que esse negócio de soltar demais, às vezes, ou o contrário, né? Você falou pegar na mão. Eu sempre penso que, cara, é a primeira vez que a pessoa está fazendo aquilo, eu vou pegar na mão. Por quê? Porque o último sentimento que eu quero que ela sinta é confusão e desespero. Não sei o que fazer. Porque esse é um sentimento paralisante. Ser difícil de fazer não necessariamente ele é paralisante. É só a gente pensar, quando você é adolescente, a galera jogando videogame pra caramba. Às vezes as pessoas, sei lá, molecada vira a noite jogando uma fase até passar aquela fase, até passar o nível e tudo mais. Por quê? Porque tá muito claro o que tem que fazer. Sim. Tá difícil, mas ele sabe o que fazer. É diferente de quando você, e eu vejo isso até como professor, eu vi, se você dá uma coisa pro moleque, ele não sabe o que fazer, ele só trava. Ele não vai tentar. E não tem como você esperar isso dele. Não tem como você esperar. E eu acho que isso, nesse ponto, fica muito claro no adolescente, que é o exemplo que eu estou trazendo. Mas eu tenho a impressão que as pessoas não são muito diferentes disso. Muita coisa, especialmente a gente aí desbravando o negócio do zero, né? Empreendendo. Cara, vários momentos você não faz a mínima ideia. Só que você cria uma casca para lidar com isso. E às vezes a pessoa que, por exemplo, não teve uma experiência de empreender do zero, ela não vai ter essa casca. E não sei nem se devia estar esperando isso dela. O cara pega pela mão, faz, porque aí ela pode achar difícil, mas não é desesperador, não é confuso, porque isso desmotiva. E é como ele diz aqui, a gente só consegue treinar e motivar. Aí você pega essa situação em que a pessoa não tem uma tarefa clara, em que ela acaba ficando desesperada. E qual foi o outro termo que você usou? Confusa, né? Confusa e desesperada, de fato. Seria a situação em que você não conseguiu organizar bem a situação e colocou uma pessoa que não estava pronta para estar com o fator si alto, né? Que é justamente o da incerteza. Né? Então, a pessoa fica completamente deslocada. Então, a verdade é que isso é que é admirável também no Andy e em outros grandes gestores aí, né? É que você está se colocando numa situação em que você lida com muito mais incerteza, você lida com muito mais caos, você lida com muito mais tomada de decisão para você blindar essas pessoas que precisam não ter essa confusão, não ter esse desespero para poder desempenhar bem o trabalho delas. Né? Perfeito. Então, é esse o papel oculto aqui, né, por detrás dessa movimentação toda, dessas reuniões, dessas decisões, desse planejamento, né? O que é muito louco, né, para pensar. Eu tinha até um exemplo, mas me fugiu agora, mas essa coisa da maturidade aplicava a tarefa, cara. Cara, legal. Mas, cara, acima de tudo, livro incrível. E eu acho que traz muito. Ele é feito, como ele diz lá no começo, como a gente falou no último episódio, ele é tecnicamente para o gestor médio. Então você está pensando, às vezes, numa organização grande e que esse cara está lá no meio. Ele tem gente para cima, tem gente para baixo, bastante, inclusive. Então, às vezes, você pode pensar, traduz para o caso de um empreendedor, traduz para o caso da minha empresa familiar, traduz para o meu caso como eu presa. Ainda assim, eu acho que sim. Com certeza. Que essas ferramentas, o quanto ele desenvolve e ao mesmo tempo torna prático reunião, planejamento, tomada de decisão, essa clareza que ele traz sobre o comportamento humano, tudo isso, cara, eu acho que é leitura obrigatória mesmo. Você está gerindo qualquer tipo de operação, é uma leitura obrigatória e é como eu falei, tem que ler 5 vezes. Eu vou ter que ler 5 vezes, porque é tão denso, cada parágrafo diz tanto, muitas vezes você fala, meu Deus, você precisa ler de novo e realmente assimilar aquela coisa. Então, eu acho que estamos aí no 3º livro do nosso podcast. Não sei se eu já senti tão fortemente isso. Cara, que recomendação. Assim, tá recomendado, mais que recomendado, esse livro aqui, né? Para qualquer pessoa de qualquer ramo que esteja gerindo algum tipo de operação. Isso é verdade, cara. Seja filantrópica, seja exato. Um time que você gere de esporte aí, que você tem, seja a igreja, seja qualquer coisa, seja uma empresa, obviamente, seja uma empresa pequena, média, grande.
ele realmente tem informações muito, muito relevantes para qualquer pessoa que tem que lidar com pessoas e projetos, objetivos e fazer alguma coisa andar com qualidade. Cara. Exato. Cara, maravilha. Vamos finalizando aí. A diretora tem que ir para casa também. Cara, então é isso. Você que acompanhou a gente até aqui, a gente agradece. Estamos lá nas redes sociais, o @terravis.mkt de marketing. Estamos aqui também, temos o Thiago Miller Copy. Eu sou o Caio, lá no Instagram você me encontra como o Rodrigues Caio. A gente queria agradecer você que ficou até aqui. Queria agradecer a diretora, simplesmente incrível, fenomenal. Obrigado, Nath. E agradecer também ao Estúdio WA. E esse foi mais um episódio de TerraVis Talks. Até a próxima.